A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano não é prometer nada, não é se esforçar mais, não é tentar ser forte, é parar de lutar e se render. E isso te irrita porque você passou o ano inteiro tentando controlar tudo e falhando, tentando dominar a mente e caindo, tentando vencer o pecado com força própria e saindo mais cansado, mais sujo, mais vazio. E agora, você se pergunta por que nada muda, por que você ora e parece não ouvir resposta, por que a culpa volta, por que a tentação volta, por que a confusão volta. E aqui está o choque que você não quer ouvir. Deus não entra onde você ainda se acha capaz. O Espírito Santo não age enquanto você insiste em segurar o volante. E Andrew Murray foi direto nisso. Simples, cru, sem enfeite. Quando ele mostrou que o maior inimigo da vida espiritual não é o pecado visível, é a autossuficiência escondida. É você ainda achando que dá conta. Olha para dentro agora. Respira. Você está cansado porque tentou ser o que só Deus pode ser em você. Escreve isso nos comentários agora, sem pensar demais. Eu me rendo. Você acorda e a mente já está suja, pesada, acelerada. Pensamentos que você odeia, desejos que você não pediu, imagens que você não quer. E você pensa que o problema é falta de disciplina, falta de oração, falta de força. Mas Andrew Murray bateu exatamente nesse ponto. O problema não é que você é fraco, é que você ainda confia na própria força. E enquanto você tenta expulsar a escuridão com as mãos, a luz não entra. O Espírito Santo não é ajudante de esforço humano. Ele é substituto do esforço humano. Ele não vem completar o que falta. Ele vem tomar o lugar. E isso quebra sua lógica porque você foi ensinado a tentar mais, fazer mais, prometer mais. Quando Deus está esperando você cair de joelhos por dentro e dizer, eu não consigo. Olha para sua história recente. Quantas vezes você prometeu que agora ia, que agora seria diferente, que agora não cairia de novo, e caiu. E cada queda foi cavando vergonha, silêncio, isolamento. Você se afastou de Deus não porque Ele se afastou, mas porque você se sentiu indigno. E Andrew Murray ensinou algo que dói no orgulho. Deus não se aproxima quando você se sente digno. Ele se aproxima quando você para de fingir dignidade. A graça entra pela rachadura, não pela parede pintada. E o Espírito Santo se move exatamente quando a alma para de negociar e se rende inteira, sem defesa, sem desculpa. Respira. Escuta isso com calma agora. O Espírito Santo não vem para te dar controle. Ele vem para tirar o controle das suas mãos, e é por isso que você resiste, porque perder o controle parece morte, e de fato é morte do ego, morte da falsa ideia de que você governa a própria vida. Andrew Murray falava de rendição total não como teoria, mas como porta, porque enquanto você ainda decide quando Deus entra, Ele não entra. Enquanto você ainda escolhe o que entrega e o que esconde, a presença não se estabelece. E você sente essa ausência e chama de silêncio de Deus, mas é só resistência sua. Você já percebeu que sua luta espiritual é sempre mental, sempre tentativa, sempre esforço, sempre tensão? Isso não é vida no espírito, isso é vida na carne tentando parecer espiritual. E Andrew Murray foi implacável nisso. A carne nunca vira espiritual, ela só cansa. E Deus nunca pede para a carne melhorar. Ele pede para ela morrer. E morrer aqui não é desaparecer. É parar de mandar. É sair do trono. É deixar o Espírito Santo assumir governo real. Não simbólico, não religioso, real. Olha para dentro agora e seja honesto. Você quer Deus, mas quer continuar mandando, quer paz, mas quer continuar no controle, quer libertação, mas não quer se render. E isso gera essa guerra interna que te esgota. Andrew Murray dizia que a rendição não é um ato grande e barulhento,
É um colapso silencioso por dentro. É quando você para de explicar, para de se justificar, para de negociar e apenas se entrega. E nesse ponto algo muda. Não fora, dentro. A pressão some, o peso cai, porque o Espírito Santo começa a agir sem resistência. A única coisa que Deus quer nessa virada de ano é que você pare de tentar começar de novo e permita que Ele comece em você. Não com metas, não com listas, não com promessas, mas com rendição diária, simples, crua. E isso confronta tudo o que você aprendeu sobre mérito espiritual. Andrew Murray mostrou que Deus não procura servos fortes, procura corações rendidos, porque só um coração rendido pode ser morada constante do Espírito Santo e não visita ocasional. Você sente culpa porque acha que decepcionou Deus, mas escuta isso com atenção. Deus não está decepcionado, Ele está esperando você parar de atuar, parar de esconder, parar de fingir vitória e cair no chão da alma onde não sobra nada além de um pedido simples. Espírito Santo, faz em mim o que eu não consigo. Isso não é fraqueza, isso é porta aberta. Agora faz isso comigo, simples, sem ritual complicado. Fecha os olhos por dentro e diz em voz baixa ou no pensamento: Espírito Santo, eu solto o controle. Sente o silêncio que vem depois. Esse silêncio não é vazio, é espaço para Deus agir. Andrew Murray ensinava que o Espírito Santo trabalha melhor no silêncio da rendição do que no barulho do esforço. E você sente isso agora, mesmo que tente negar. A virada de ano não é sobre mudar hábitos, é sobre mudar governo. Quem manda aí dentro? Quem decide? Quem reage? Quem controla? Enquanto for você, a mesma história se repete. Enquanto for o Espírito Santo, algo novo começa. Não perfeito, mas verdadeiro. Não sem luta, mas com descanso no meio da luta, e isso muda tudo. Você não precisa entender tudo. Você precisa se render agora, porque entendimento sem rendição vira peso. Andrew Murray sempre apontou isso, que a obediência do coração vem antes da clareza da mente. E é por isso que você trava. Você quer clareza para obedecer. Deus quer obediência para clarear. E essa inversão mantém você preso. Olha como isso quebra seu padrão. Deus não quer sua força, quer sua entrega. Não quer sua promessa, quer sua dependência. Não quer sua performance, quer seu coração no chão. E quando isso acontece, o Espírito Santo não só toca, ele permanece, ele governa, ele transforma de dentro para fora, sem você precisar vigiar cada pensamento como um carcereiro cansado. Você sente agora um misto de medo e alívio, medo de perder o controle, alívio de não precisar mais fingir, e esse é o ponto exato onde a graça começa a agir. Andrew Murray falava que a vida cheia do Espírito não é uma vida sem fraqueza, é uma vida onde a fraqueza não manda mais, porque foi entregue, e isso é liberdade real. Não fuja desse incômodo. Ele é santo. Ele está rasgando a camada dura do seu ego religioso e abrindo espaço para algo vivo. Respira de novo. Deixa isso assentar. Não corra para o próximo vídeo. Não se distraia, porque Deus te encontra quando você para. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano é cair por dentro, para que Ele se levante em você. E isso não acontece uma vez. Acontece todo dia, toda manhã, toda queda, toda tentação, toda confusão. Você se rende de novo, simples, direto, sem drama. E o Espírito Santo age, não porque você mereceu, mas porque você saiu do caminho. E quando você entende isso, algo começa a se mover que não depende mais do seu humor, da sua força, da sua disciplina perfeita. É outra fonte, outro governo, outra vida começando a se manifestar aí dentro. E se você continuar aqui, atento, rendido, você vai perceber algo ainda mais profundo sobre como Deus age exatamente nos momentos em que você sempre achou que Ele estava longe. E isso muda tudo de novo.
A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano continua sendo a mesma enquanto você insiste em complicar. Porque seu coração quer um método e Deus quer uma rendição. E isso confronta seu vício oculto em controle. Você percebe como até na oração você tenta dirigir Deus. Pede, explica, promete, argumenta. Mas Andrew Murray deixou claro que o Espírito Santo não responde a discursos longos. Ele responde ao coração quebrado, aquele que não tem mais plano B. E é por isso que você ora muito e experimenta pouco. Fala muito e se rende pouco. E enquanto isso não muda, o ciclo se repete. Você se culpa por cair, mas nunca se pergunta por que caiu, e a resposta é simples e dura. Você tentou ficar de pé sozinho de novo, e Andrew Murray ensinou que toda queda do cristão é uma revelação, não da força do pecado, mas da mentira da autossuficiência. Deus deixa você sentir o limite para te conduzir à rendição, não para te humilhar, mas para te libertar, porque enquanto você acha que consegue, você não recebe. Respira. Olha para dentro. Escuta isso. Deus não está exigindo santidade para depois te dar o Espírito Santo. Ele te dá o Espírito Santo para gerar santidade, e essa ordem muda tudo. Mas você inverteu, tentou se limpar para merecer. Tentou vencer para ser aceito, e Andrew Murray foi claro. A aceitação vem antes da transformação. Rendição vem antes da mudança. E quem não aceita isso vive numa fé cansada e frustrada. Você sente vergonha porque acha que decepcionou Deus, mas a verdade é mais profunda e mais simples. Deus já sabia exatamente onde você cairia, e mesmo assim te chamou, e essa consciência quebra o orgulho, porque mostra que sua performance nunca foi o critério. O critério sempre foi o coração. E o coração que se rende atrai a ação do Espírito Santo, como terra seca atrai chuva. Percebe como sua mente vive barulhenta? Pensamentos brigando, acusando, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Isso não é sinal de falta de inteligência espiritual. É sinal de excesso de governo próprio. Andrew Murray dizia que o Espírito Santo traz descanso porque ele governa, e enquanto você governa, não há descanso, só vigilância, tensão, medo de cair de novo, medo de errar de novo, medo de Deus se afastar. Escuta com atenção agora. O Espírito Santo não entra para te dar mais regras. Ele entra para te dar vida. E vida não nasce de esforço, nasce de entrega. Por isso Jesus falou tanto de negar a si mesmo, não como punição, mas como porta. Negar a si mesmo é sair do centro, é descer do trono, é permitir que outro governe. E Andrew Murray construiu toda a sua teologia prática em cima dessa verdade simples e esmagadora. Você tenta resistir ao pecado olhando para o pecado, tentando vencê-lo com força mental, e se esgota. Mas Andrew Murray ensinou que o segredo não é olhar para o pecado, é se render ao Espírito, porque quando o Espírito governa, o pecado perde força sem você precisar lutar o tempo todo. Não é mágica, é governo trocado, é outra autoridade atuando dentro de você. Olha como isso é prático. Quando a tentação vem, você normalmente entra em pânico, negocia, promete, resiste com os dentes e cai, ou vence cansado. Mas agora faz diferente. No exato momento do impulso, diga por dentro: Espírito Santo, eu não governo isso. E pare só isso, sem discurso, sem esforço extra, e perceba como algo muda no clima interno. Isso é o que Andrew Murray chamava de dependência viva, não teoria, prática diária. Você foi ensinado que rendição é passividade, mas isso é mentira. Rendição é a ação mais radical da fé, porque exige que você confie quando não sente controle. Exige que você solte quando tudo em você quer segurar. E Andrew Murray afirmava que Deus só pode agir plenamente onde o homem para de interferir, e essa interferência muitas vezes vem disfarçada de zelo espiritual. Respira de novo. Não fuja dessa verdade. Você não está atrasado. Você não perdeu Deus. Você apenas tentou caminhar com Ele segurando o próprio trono.
E isso nunca funciona. O Espírito Santo não divide governo. Ele não disputa espaço. Ele assume quando é convidado de verdade. E convite de verdade não é palavra. É rendição. Você percebe agora que muitas das suas orações eram tentativas de controle emocional, não entrega real. Você orava para aliviar a culpa, não para se render. Orava para se sentir melhor, não para morrer por dentro. E Andrew Murray sempre apontou que a cruz não é símbolo bonito, é fim de governo próprio, e só depois disso vem ressurreição. Quando você entende isso, sua relação com Deus muda. Você para de se esconder depois da queda e começa a correr para Ele no chão. E esse movimento muda tudo, porque o Espírito Santo age mais rápido na honestidade do que na performance, e isso traz alívio imediato. Não porque o problema sumiu, mas porque você não está mais sozinho tentando resolver. Escuta isso com cuidado. Deus não está esperando você melhorar para se aproximar. Ele está esperando você se render para agir, e isso tira um peso enorme das suas costas. Andrew Murray dizia que muitos cristãos vivem exaustos porque carregam um fardo que nunca foi deles. O fardo de se santificar sozinhos, quando o Espírito Santo foi dado exatamente para isso. Agora, em silêncio, diz por dentro: Espírito Santo, governa meus pensamentos. E não tente sentir nada. Não force emoção, apenas entregue. Essa simplicidade é poderosa, porque corta o ego espiritual que gosta de sentir algo para validar a fé. E Andrew Murray foi firme nisso. Fé verdadeira não depende de sensação, depende de entrega. Você começa a perceber que a paz não vem quando tudo se resolve, ela vem quando o governo muda, e isso é libertador, porque significa que mesmo em meio à luta, você pode descansar, e esse descanso não é acomodação, é confiança ativa, é saber que Deus está operando onde você parou de atrapalhar. Olha como isso confronta sua história inteira. Você tentou ser forte para Deus, quando Deus queria ser forte em você. Tentou ser fiel sozinho, quando Deus queria gerar fidelidade pelo Espírito. Tentou vencer para agradar, quando Deus queria habitar. E Andrew Murray dedicou sua vida a chamar cristãos cansados de volta para essa simplicidade esquecida. Não corra disso. Não transforme isso em mais um conceito bonito. A única coisa que Deus quer nessa virada de ano continua sendo rendição diária, concreta, repetida, especialmente nos momentos em que você sempre tentou se salvar sozinho. E cada vez que você se rende, algo mais profundo se ajusta por dentro. Você começa a notar que a culpa perde volume. Não porque você ficou perfeito, mas porque você parou de se colocar no lugar de juiz e salvador de si mesmo, e isso abre espaço para a graça operar sem bloqueio. Andrew Murray dizia que a graça flui livremente onde o ego caiu. E isso é mais real do que parece. Escuta isso agora como se fosse só para você. Deus não está te chamando para um novo começo externo. Ele está te chamando para um colapso interno saudável, onde sua falsa força cai e a força do Espírito se manifesta. E enquanto você continuar aqui, atento, rendido, algo ainda mais fundo vai se revelar sobre como essa rendição diária muda não só seus pecados, mas sua identidade inteira diante de Deus. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano começa a ficar clara demais para você continuar fingindo que não entendeu. Porque quanto mais você ouve, mais algo dentro de você concorda em silêncio. E esse silêncio é perigoso para o ego. Mas é exatamente aí que o Espírito Santo começa a trabalhar. Andrew Murray ensinava que Deus age primeiro no querer, depois no fazer, e o seu querer agora está sendo mexido. Não por culpa, não por medo, mas por exaustão. Você está cansado de lutar sozinho, e esse cansaço não é fracasso, é convite. Você passou muito tempo tentando organizar sua vida espiritual, como quem arruma uma casa bagunçada, empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Mas o Espírito Santo não limpa por fora, ele entra para mudar a base.
E isso exige que você pare de proteger áreas escondidas. Andrew Murray falava que a rendição parcial é a forma mais sofisticada de resistência, porque parece obediência, mas mantém o controle intacto. Respira agora. Olha para dentro com honestidade. Qual parte da sua vida você ainda diz, aqui eu resolvo? É exatamente ali que a graça não flui, não porque Deus se recusa, mas porque você ocupa o espaço e o Espírito Santo não invade. Ele espera. Espera até você soltar, até você cansar de se defender. Você acha que precisa de mais fé? Mas o que te falta não é fé, é abandono. Fé ainda pode tentar controlar. Abandono não. Abandono cai. Andrew Murray mostrava que a fé verdadeira nasce quando você para de calcular resultados. E essa verdade confronta sua mente ansiosa que quer garantias antes de obedecer. Percebe como você sempre quer saber, vai dar certo? Antes de se render? Esse é o último apego do ego, querer segurança antes da entrega. Mas Deus nunca prometeu controle, prometeu presença. E presença só se manifesta quando você aceita caminhar sem mapas, guiado pelo Espírito, passo a passo. Você se sente confuso porque tenta ouvir Deus com a mente cheia de ruído, cheia de exigências, cheia de pressa. E Andrew Murray dizia que o Espírito Santo fala melhor no coração quieto do que na mente agitada. Não porque Deus é distante, mas porque você está ocupado demais se explicando para ouvir. Escuta isso com cuidado. Deus não grita para competir com seus pensamentos. Ele espera você se calar. E se calar aqui não é parar de pensar à força, é parar de mandar. É dizer, eu não sei. E isso dói porque sua identidade foi construída em saber, controlar, decidir. Você foi treinado a acreditar que maturidade espiritual é ter tudo sob controle. Mas Andrew Murray desmonta isso ao mostrar que maturidade espiritual é dependência profunda e constante. É saber exatamente onde você termina e onde Deus começa e parar de ultrapassar essa linha. Olha como isso muda sua relação com o pecado. Antes você lutava para não cair, agora você se rende para ser sustentado. Antes você vigiava cada pensamento com medo. Agora você entrega a mente ao governo do Espírito e isso não te deixa relaxado demais, te deixa consciente de que não está sozinho. Respira. Não tenha pressa de entender tudo. A vida no Espírito não é dominada pela clareza mental, mas pela confiança diária. Andrew Murray insistia que o Espírito Santo não é uma experiência ocasional, é uma habitação contínua, mas só habita onde encontra espaço. Você percebe agora porque sempre parecia que Deus vinha e ia. Vinha nos momentos de emoção, ia nos momentos de luta. Não era Deus indo embora, era você retomando o controle. E quando você governa, a presença recua, não como punição, mas como respeito ao seu governo. Escuta isso, porque isso muda sua oração. Você não precisa mais pedir para Deus fazer algo distante, você precisa sair do caminho para Ele fazer em você. Andrew Murray falava que a maior oração é a rendição silenciosa, onde o coração diz mais do que a boca. Quando você começa a viver assim, algo estranho acontece. A culpa perde força, não porque você ficou perfeito, mas porque você não se vê mais como o centro da obra. E isso alivia a pressão interna que te esmagava, a pressão de ter que dar conta de tudo. Você começa a perceber que Deus não quer consertar sua versão antiga. Ele quer gerar uma nova fonte de vida dentro de você. E isso não acontece com remendos, acontece com entrega total. E total não significa intensa, significa completa, sem reservas escondidas. Olha para sua ansiedade espiritual. Ela nasce do medo de errar, do medo de perder Deus, do medo de falhar de novo. Mas Andrew Murray mostrava que quem vive no Espírito não vive sem erros, vive sem separação. Porque mesmo na queda, corre para Deus, não se afasta. Respira mais uma vez. Fica aqui. Esse incômodo é santo.
Ele está desmontando sua religião de sobrevivência e te chamando para uma vida de dependência viva. E isso é assustador porque tira suas muletas espirituais. Você percebe agora que muitos dos seus hábitos espirituais eram tentativas de se manter aceitável, não de se render. E isso gera cansaço crônico, porque ninguém aguenta sustentar uma imagem espiritual por muito tempo. Andrew Murray chamava isso de vida cristã superficial, bonita por fora, vazia por dentro. Quando a rendição começa a acontecer de verdade, você sente menos necessidade de provar algo para Deus ou para as pessoas. E isso muda seu comportamento sem você forçar mudança. Porque a fonte mudou, o governo mudou. O espírito começa a produzir fruto onde antes havia esforço. Escuta isso com atenção máxima. Deus não quer mais um ano da sua força, Ele quer o fim dela. Não para te destruir, mas para te libertar. E enquanto você continuar tentando ser o motor da própria vida espiritual, você continuará queimando energia e colhendo frustração. Você começa a entender que a verdadeira disciplina espiritual não é apertar os dentes, é voltar sempre para a rendição quando percebe que assumiu o controle de novo. E isso acontece muitas vezes ao dia. Andrew Murray falava de uma entrega contínua, não dramática, mas constante. Não se assuste se perceber que assume o controle várias vezes. Isso não invalida a obra, apenas mostra o quanto você precisa dela. E cada vez que você percebe e solta, algo se aprofunda, algo se alinha, algo se cura. Respira. Fica mais um pouco. Porque quanto mais você permanece nesse estado de atenção e rendição, mais você começa a notar sinais sutis de mudança, não espetaculares, mas reais. E isso abre outro nível de entendimento sobre como o Espírito Santo transforma você de dentro para fora, sem barulho, sem propaganda, e isso ainda precisa ser visto com mais cuidado. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano continua pressionando o seu coração, porque ela não pede preparo, pede queda. E você sente medo de cair porque confunde queda com derrota. Mas Andrew Murray deixou claro que a queda que leva à rendição é o início da vitória verdadeira, porque nela o eu cala e o Espírito Santo encontra espaço. E você começa a perceber que tudo em você resiste a isso porque sua identidade foi construída em tentar dar conta, em se manter de pé, mesmo sangrando por dentro. Você sempre achou que Deus se agrada quando você aguenta firme, quando você não demonstra fraqueza, quando você segura o choro espiritual. Mas isso é mentira antiga. Deus se move quando você para de segurar, quando você admite não dá, porque esse não dá é a senha da graça. Andrew Murray insistia que Deus nunca pediu que o homem fosse forte para ele. Pediu que fosse vazio para ser cheio. Respira agora. Fica em silêncio por um instante. Você sente essa vontade de explicar, de justificar, de se defender até diante de Deus. Isso é o ego espiritual tentando sobreviver. E enquanto ele fala, o espírito não governa, porque Deus não negocia com o ego. Ele espera que ele se renda. Você percebe que boa parte da sua confusão mental vem do esforço constante de manter controle espiritual, controlar pensamentos, controlar desejos, controlar emoções, controlar resultados. E isso gera uma mente cansada, pesada, sem descanso. Andrew Murray afirmava que o descanso verdadeiro só vem quando o governo muda, porque descanso não é ausência de problemas, é ausência de autogoverno. Olha como isso bate direto na sua rotina. Você acorda já preocupado em não errar, em não cair, em não decepcionar. E esse medo já te coloca em posição de luta antes mesmo do dia começar. Mas a rendição muda a postura. Você acorda dizendo: Espírito Santo, governa hoje. E essa frase simples desloca o peso do dia das suas costas para as mãos de Deus.
Você começa a notar que o Espírito Santo não te empurra, ele sustenta, e essa diferença muda tudo. Empurrão exige força, sustento gera confiança. Andrew Murray falava que a vida cristã fracassa quando tentamos empurrar a nós mesmos para a santidade, em vez de sermos sustentados pelo Espírito. Escuta isso com atenção agora. Deus não está esperando você vencer para se manifestar. Ele se manifesta para que você possa permanecer. E essa ordem invertida foi a raiz da sua frustração por anos. Você tentou produzir o que só pode ser fruto do Espírito. E fruto não nasce de pressão, nasce de permanência. Respira de novo. Não corra. Essa verdade precisa descer da mente para o coração. Você sempre quis saber como ouvir Deus, mas Andrew Murray ensinava que ouvir Deus não começa com som, começa com rendição. Porque enquanto você fala por dentro, decide por dentro, planeja por dentro, não há escuta, só ruído. Você começa a perceber que o Espírito Santo não grita ordens. Ele inclina o coração. E essa inclinação só acontece quando o coração está solto, não fechado em defesa. E isso explica por que você sente direção em momentos de quebrantamento e confusão, em momentos de orgulho silencioso. Olha para sua história de recaídas. Cada recaída foi seguida de culpa e afastamento, mas poderia ter sido seguida de rendição profunda. E aí algo diferente teria acontecido. Andrew Murray dizia que até o fracasso pode se tornar caminho de graça quando leva à dependência verdadeira, e não à autopunição. Escuta isso agora como um soco suave e verdadeiro. Deus não está te chamando para se punir mais. Está te chamando para confiar mais. E confiar aqui não é sentimento. É escolha diária de soltar o controle quando ele tenta voltar para suas mãos. Você sente essa tensão interna agora, porque uma parte sua quer continuar mandando e outra já está cansada de governar. E esse conflito dói, mas é sinal de transição, sinal de que algo está mudando no centro. Andrew Murray descrevia isso como um momento em que o velho homem resiste à perda do trono. Respira. Permanece. Não tente resolver essa tensão com decisões rápidas ou promessas novas. Isso só alimenta o ciclo. A única resposta aqui é rendição simples, repetida, silenciosa, que vai esvaziando o ego aos poucos e abrindo espaço para o espírito agir com constância. Você começa a notar que quando se rende, mesmo que por poucos minutos, algo muda no ambiente interno, o peso diminui, a urgência some, e isso não é psicológico apenas, é espiritual, é governo trocado, é o Espírito Santo assumindo o que você largou. Andrew Murray falava que muitos cristãos vivem como se Deus estivesse distante, quando na verdade estão cheios de si mesmos. E essa frase corta fundo porque mostra que a distância não é geográfica, é governamental. Quem governa define quem ocupa o espaço. Escuta isso com calma. A rendição não é um evento emocional intenso, é uma postura diária. E quanto mais simples você a faz, mais profunda ela se torna. Porque o ego gosta de drama, o espírito gosta de verdade. Você começa a perceber que não precisa sentir Deus para confiar, precisa confiar para perceber. E essa inversão desmonta sua dependência de emoções espirituais. Andrew Murray alertava que muitos confundem a obra do Espírito com sensações, quando a obra real é transformação silenciosa do coração. Olha como isso toca sua identidade. Você não é mais o cristão que tenta vencer. Você começa a se tornar o cristão que depende. E essa dependência não te diminui, te alinha, porque você passa a viver conectado à fonte, não tentando gerar água do deserto. Respira mais uma vez. Fica aqui, porque quanto mais você permanece nessa consciência de rendição, mais você começa a ver padrões antigos perderem força, não por repressão, mas por falta de alimento. O ego perde espaço quando não é mais obedecido. Andrew Murray insistia que o Espírito Santo não compete, ele substitui, e essa substituição acontece no momento exato em que você solta, não antes,
não depois, e isso exige atenção diária, não esforço heróico. Você sente agora que algo ainda mais profundo está sendo tocado, algo ligado à sua identidade, ao seu valor, ao medo de desaparecer se não estiver no controle. E isso abre outra camada dessa rendição, uma camada que não fala apenas de pecado, mas de quem você acha que é. E é exatamente aí que Deus continua trabalhando enquanto você permanece atento, rendido e disposto a deixar essa obra ir ainda mais fundo. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano, continua mexendo porque agora toca no ponto mais sensível. Quem você é quando não está tentando provar nada, porque enquanto você se define pelo esforço, pelo controle, pela tentativa de ser correto, a rendição parece ameaça de desaparecimento. E Andrew Murray deixou claro que esse medo é o último esconderijo do ego, o medo de não existir sem o próprio governo. Mas é exatamente aí que a vida real começa, quando o falso centro cai. Você foi ensinado a se definir pelo que faz, pelo quanto resiste, pelo quanto aguenta. E isso criou uma identidade cansada, tensa, sempre em alerta. Mas a vida no espírito não nasce do fazer, nasce do ser. E ser aqui não é produzir, é permitir. Permitir que Deus seja Deus em você. E isso desmonta a base inteira da sua autoimagem espiritual. Respira. Fica um instante em silêncio. Sente como sua mente quer correr, resolver, concluir, mas não conclua nada agora. Porque Andrew Murray ensinava que a pressa é inimiga da rendição. A pressa quer resultado. A rendição aceita processo. E Deus trabalha no processo que você normalmente tenta pular. Você começa a perceber que seu maior medo não é o pecado, é a perda do controle. Porque o controle te dá sensação de identidade, mesmo que te destrua por dentro. E quando Deus pede rendição, Ele não está pedindo um comportamento, está pedindo o centro, o lugar de comando, e isso sempre dói antes de libertar. Olha como isso se manifesta nas pequenas coisas. Quando algo foge do seu plano, você se agita, se irrita, se fecha, porque ali o controle foi ameaçado, e essa reação revela quem ainda governa. Andrew Murray dizia que o Espírito Santo governa até nos detalhes, quando o coração se rende, e isso traz uma calma que não depende de circunstâncias. Respira de novo. Escuta isso com atenção. A rendição não te deixa fraco, ela te deixa disponível. E Deus só trabalha com o que está disponível, não com o que está ocupado tentando se salvar. E essa disponibilidade começa quando você para de se defender diante de Deus. Você percebe agora que muitas vezes chamou de fé aquilo que era apenas insistência. Insistência em continuar do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Mas Andrew Murray confrontava isso ao mostrar que a fé verdadeira sempre envolve desistência do próprio caminho para seguir o caminho de Deus, mesmo quando não parece lógico. Você sente vergonha por precisar se render tantas vezes, mas essa vergonha nasce do orgulho ferido, não da verdade. Porque a vida no espírito é feita de rendições repetidas, simples, quase invisíveis, e cada uma delas aprofunda o governo de Deus, não de uma vez, mas progressivamente. Escuta isso agora como um alívio. Deus não espera que você nunca mais retome o controle. Ele espera que você aprenda a soltar mais rápido, e isso muda a dinâmica inteira da sua caminhada. Porque você não fica mais preso na culpa depois de perceber que assumiu o trono de novo. Você apenas solta e volta. Você começa a notar que a paz não vem quando tudo está certo. Vem quando você não está mais brigando com Deus por causa do que não entende. Andrew Murray falava que a submissão do coração traz uma quietude que nenhuma resposta intelectual consegue produzir. Respira. Fica aqui. Não tente medir seu progresso. Isso também é controle disfarçado. A obra do Espírito não se mede, se percebe aos poucos, nos frutos silenciosos, na diminuição da ansiedade, na redução da culpa, na leveza que começa a aparecer sem você saber explicar. Olha como isso toca sua relação com o futuro.
Antes você vivia ansioso, planejando, tentando garantir que não cairia de novo. Agora a rendição te ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus governa o amanhã. E isso não te torna irresponsável, te torna presente. Andrew Murray insistia que a maior barreira para a ação do Espírito é a confiança em si mesmo, mesmo quando essa confiança parece pequena, humilde, escondida, porque enquanto você confia em si, você não depende de Deus, e dependência é o solo da graça. Você começa a perceber que sua mente se aquieta, não porque você a domina, mas porque você entrega o governo dela, e isso muda sua relação com pensamentos impuros. Eles perdem poder quando você não dialoga, não briga, não se define por eles, apenas entrega o espaço ao Espírito. Respira mais uma vez. Escuta isso com cuidado. Deus não está te chamando para uma vida perfeita, está te chamando para uma vida rendida, e essa diferença muda tudo, porque a perfeição te mantém preso ao medo, a rendição te mantém ligado à fonte. Você sente agora uma mistura de medo e descanso, medo de soltar completamente, descanso por não precisar mais sustentar uma imagem, e essa tensão é o lugar onde a transformação acontece. Andrew Murray descrevia isso como o ponto onde a alma aprende a confiar sem garantias. Olha como isso redefine sua oração. Você para de pedir soluções e começa a oferecer o coração. Para de listar problemas e começa a entregar o controle. E essa oração simples, quase sem palavras, abre espaço para uma ação profunda e contínua do Espírito Santo. Você começa a perceber que Deus não quer apenas te ajudar nos momentos difíceis. Ele quer governar sua vida inteira, pensamentos, emoções, decisões. E isso não acontece por decreto, acontece por rendição diária, humilde, silenciosa, repetida. Respira, não saia daqui ainda, porque quanto mais você permanece nesse lugar de entrega consciente, mais você começa a notar que velhos padrões perdem força sem barulho, sem luta intensa, e isso revela que algo real está acontecendo no centro. Andrew Murray dizia que a vida cheia do Espírito não é uma vida sem conflito, é uma vida onde o conflito não governa. E essa frase começa a ganhar sentido agora, porque você sente que algo mudou no eixo, mesmo que ainda haja batalha. Você começa a entender que a única coisa que Deus quer nessa virada de ano não é um novo comportamento, é um novo governo. E esse governo começa exatamente onde você sempre resistiu. E enquanto você permanece atento a isso, rendido a isso, algo ainda mais profundo começa a se abrir. Algo que toca não só sua luta, mas seu chamado, e isso não pode ser apressado, apenas vivido, passo a passo, rendição após rendição. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano agora toca no ponto onde você sempre desviou o olhar. A sua necessidade de se sentir no comando para se sentir seguro, porque sem controle você acha que desmorona. Mas Andrew Murray ensinava que é exatamente quando o controle cai que o Espírito Santo sustenta. E você começa a perceber que muito do seu medo não é espiritual. É identidade ferida, é o pavor de não ser nada sem a própria força. Respira. Fica aqui. Você sente essa vontade de fugir para uma tarefa, uma promessa, uma decisão rápida, mas isso é só a mente tentando recuperar o volante, e o Espírito Santo trabalha melhor quando você não corre, quando você aceita ficar exposto, sem respostas prontas, sem plano imediato. Você começa a notar que sempre confundiu rendição com desistência, mas desistência é largar tudo por cansaço. Rendição é largar tudo por confiança, e essa diferença muda o peso no peito. Andrew Murray dizia que a alma rendida não está vazia, está entregue. E entrega não é abandono, é transferência de governo. Olha como isso aparece na sua culpa. Antes, a culpa te esmagava e te afastava de Deus. Agora, ela começa a perder força, porque você não tenta mais se justificar. Você simplesmente se rende.
E isso quebra o ciclo da autopunição, porque o Espírito Santo não trabalha na base da acusação, trabalha na base da verdade. Respira de novo, escuta isso. Deus não precisa que você se acuse para agir. Ele precisa que você se entregue. E quando você para de se acusar e começa a se render, algo muda na atmosfera interna. O peso cai, a pressão diminui. Não porque o erro sumiu, mas porque o governo mudou. Você percebe agora que muito do seu cansaço espiritual vinha de tentar manter uma postura o tempo todo. Postura de fé, postura de força, postura de pureza. E isso te deixou rígido por dentro? Andrew Murray falava que a rigidez espiritual é sinal de vida própria tentando se sustentar, enquanto o espírito gera flexibilidade, descanso, fluidez. Respira. Olha para dentro com honestidade. Quantas vezes você tentou controlar até a obra de Deus em você, definindo como ele deveria agir, quando deveria agir, quanto tempo deveria levar, e se frustrava quando não acontecia, mas a rendição te ensina a soltar o relógio, a confiar no ritmo de Deus. Você começa a perceber que o Espírito Santo não corre atrás das suas urgências. Ele trabalha no tempo da transformação, e esse tempo é mais lento do que seu desespero, mas mais profundo do que sua ansiedade permite ver. Andrew Murray insistia que a pressa espiritual produz superficialidade. Escuta isso com atenção. Deus não está atrasado na sua vida, você é que esteve ocupado demais tentando dirigir. E agora que você começa a soltar, percebe que Ele sempre esteve ali, esperando espaço, esperando silêncio, esperando verdade. Você sente agora um tipo diferente de dor. Não a dor da culpa, mas a dor de ver quantas vezes você resistiu por medo, por orgulho, por hábito. E essa dor não te afasta, ela te aproxima, porque é dor de consciência, não de condenação. Respira. Permanece. Não transforme isso em promessa nova. Transforme em postura nova. Andrew Murray dizia que a rendição verdadeira não se prova em palavras, se prova em descanso. E você começa a sentir pequenos momentos de descanso surgindo onde antes só havia tensão. Olha como isso muda a sua relação com Deus. Antes você se aproximava com medo de errar. Agora começa a se aproximar com verdade. E verdade não é contar tudo. É parar de esconder. E quando você para de esconder, a comunhão se torna simples, direta, sem teatro. Você começa a notar que o Espírito Santo não te empurra para frente, ele te chama para dentro, para o lugar onde você sempre evitou ficar sozinho consigo mesmo, porque ali suas máscaras caem, e é ali que Deus te encontra de verdade. Respira mais uma vez. Escuta isso. Deus te encontra no chão da alma, não no palco da performance, e enquanto você tentar se manter em pé por orgulho, você perde o encontro, mas quando aceita cair por dentro, o encontro acontece. Você percebe agora que muitas das suas disciplinas espirituais eram tentativas de compensação, não de rendição, e isso explica por que funcionavam por um tempo e depois falhavam. Andrew Murray ensinava que disciplina sem dependência vira fardo. Olha como isso toca sua mente inquieta. Quando você se rende, você não precisa mais resolver tudo agora. Você aprende a confiar que o Espírito governa até o que você não entende. E isso reduz o barulho interno sem você precisar lutar contra cada pensamento. Respira. Não tenha medo do silêncio que vem depois dessa entrega. Esse silêncio não é vazio. É espaço para Deus trabalhar sem interferência, sem ruído, sem pressa, e esse espaço é raro, por isso assusta. Você começa a perceber que sua maior luta não era contra o pecado, era contra a perda do controle, e agora que isso fica claro, algo se solta, porque você entende que Deus não está pedindo que você vença tudo, está pedindo que você entregue tudo.
Andrew Murray falava que o Espírito Santo governa melhor quando não é convidado como visita, mas recebido como Senhor. E isso exige que você pare de negociar termos, pare de colocar limites, pare de reservar áreas suas. Respira de novo. Fica aqui. Porque essa consciência não se mantém sozinha, ela precisa ser revisitada, lembrada, vivida. E cada vez que você percebe que retomou o controle, você solta de novo, sem drama, sem culpa, sem discurso. Você começa a notar que algo novo está sendo formado dentro de você. Não uma força própria maior, mas uma dependência mais profunda. E essa dependência te torna mais humano, mais verdadeiro, mais sensível à presença de Deus no cotidiano. Escuta isso agora como uma verdade simples e firme. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano é continuar soltando, continuar se rendendo, continuar deixando o Espírito Santo governar onde você sempre governou. E quanto mais você permanece nesse caminho, mais portas internas se abrem, portas que você nem sabia que existiam. E isso ainda precisa ser atravessado com calma, com atenção, com rendição viva, porque o que Deus começa quando você solta não é superficial, é profundo, contínuo e ainda está se revelando. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano agora encosta na raiz do seu medo mais antigo, o medo de não ser suficiente sem esforço, porque desde cedo você aprendeu que valor vem de desempenho, e isso contaminou até sua fé. Mas Andrew Murray foi direto ao ponto ao mostrar que no reino de Deus o valor não nasce do fazer, nasce da rendição. E enquanto você tenta se provar, você se afasta da fonte que te sustenta. Respira, fica aqui. Você sente a tentação de transformar isso em técnica, em método, em mais um passo a seguir. Mas isso seria só o controle mudando de roupa e o Espírito Santo não se deixa domesticar. Ele governa quando você para de tentar enquadrá-lo. Você começa a perceber que a rendição não tira sua responsabilidade. Ela muda o lugar da responsabilidade. Você continua escolhendo, mas agora escolhe confiar, escolhe soltar, escolhe não reagir do jeito antigo. E essa escolha simples tem mais poder do que 1000 promessas feitas no desespero. Olha como isso muda seus gatilhos emocionais. Antes, qualquer falha te jogava na culpa, agora ela te leva à entrega. Antes, qualquer tentação virava guerra, agora vira sinal de dependência. Andrew Murray dizia que o Espírito Santo usa até a fraqueza como escola, quando o coração está rendido. Respira de novo. Escuta isso com calma. Deus não te ama mais quando você acerta, nem menos quando você erra. Ele te ama quando você se rende, porque a rendição é o único lugar onde a comunhão é verdadeira, sem máscaras, sem teatro, sem barganha. Você percebe agora que sempre quis resultados rápidos para aliviar a dor, mas Deus trabalha em profundidade para curar a raiz, e isso exige tempo, silêncio, permanência. Andrew Murray insistia que a pressa é sinal de desconfiança, enquanto a paciência nasce da fé que descansa. Olha como isso toca sua relação com o corpo, com o cansaço, com a exaustão mental. Você tentou viver espiritualmente, ignorando seus limites, mas a rendição inclui aceitar limites, aceitar descanso, aceitar que você não é Deus, e isso não te diminui, te coloca no lugar certo. Respira, fica mais um pouco. Você sente que algo dentro começa a afrouxar, como um nó antigo sendo desfeito, e isso não acontece com força, acontece com entrega. Andrew Murray falava que o Espírito Santo age como água, não como martelo. Ele entra nas fendas que você para de fechar. Você começa a notar que suas reações automáticas perdem intensidade quando você se rende, não porque você ficou mais forte, mas porque não está mais sozinho tentando se segurar, e isso gera uma segurança diferente, uma segurança que não depende do seu humor. Escuta isso agora como verdade nua. Deus não quer te ensinar a controlar melhor a sua vida, Ele quer governá-la.
E enquanto você aceita isso apenas em palavras, nada muda. Mas quando aceita na prática, no momento da tentação, da confusão, da queda, algo se desloca. Respira. Não tenha medo de parecer fraco aos seus próprios olhos, porque Andrew Murray mostrava que a força espiritual começa quando a fraqueza deixa de ser escondida. E esse esconderijo sempre custou caro para você. Você começa a perceber que não precisa mais fugir da própria consciência, porque a consciência rendida não acusa, ela aponta para Deus, e isso traz alívio imediato, mesmo antes de qualquer mudança visível acontecer. Olha como isso muda seu diálogo interno. Antes era cobrança, agora começa a surgir entrega. Antes era pressão, agora espaço. E esse espaço é onde o Espírito Santo trabalha sem interferência, sem disputa, sem resistência. Respira novamente. Fica aqui. Não tente medir se isso está funcionando, isso também é controle. Apenas permaneça na rendição quando perceber que assumiu o volante, solte e continue. Andrew Murray chamava isso de vida escondida em Deus. Você percebe agora que o maior milagre não é parar de cair, é parar de fugir depois da queda. É correr para Deus no exato ponto onde você sempre se afastou. E isso muda sua relação com Ele de raiz. Escuta isso com atenção profunda. Deus não se cansa de você se render, Ele se alegra porque cada rendição abre mais espaço para a vida do Espírito fluir, e essa vida não faz barulho, mas transforma tudo por dentro. Você começa a sentir uma confiança diferente surgindo, não confiança em si, mas confiança em Deus operando mesmo quando você não entende, e essa confiança reduz a ansiedade sem você precisar lutar contra ela. Respira. Permanece. Esse estado de atenção rendida é raro, por isso é precioso. E quanto mais você fica, mais percebe que não precisa resolver tudo agora. Precisa apenas não retomar o controle. Andrew Murray dizia que a obra mais profunda do Espírito Santo é formar em nós uma dependência alegre, não forçada, não amarga, mas viva. E você começa a sentir isso despontar, ainda frágil, ainda novo, mas real. Olha como isso toca seu futuro. Você para de fazer planos desesperados e começa a confiar no próximo passo, e isso não te paralisa, te torna presente, e o presente é o único lugar onde Deus age. Respira mais uma vez. Não saia desse lugar. Porque quanto mais você permanece nessa rendição consciente, mais você percebe que Deus não está pedindo algo complicado, está pedindo acesso. E acesso se dá quando você solta a chave do controle. Você começa a entender que a única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano é continuar abrindo mão do governo próprio, dia após dia, momento após momento. E enquanto você permanece atento a isso, algo ainda mais profundo começa a se revelar. Algo que não cabe em palavras rápidas. Algo que pede permanência, silêncio e entrega contínua. E esse portal ainda está aberto. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano agora revela algo que você sempre sentiu, mas nunca nomeou. Você tentou usar Deus como apoio para continuar sendo o centro, e isso te deixou dividido por dentro. Porque uma parte queria Deus e outra não queria largar o controle. E Andrew Murray foi claro ao mostrar que essa divisão é o que rouba a paz, porque o Espírito Santo não habita em meio termo. Ele governa ou não governa. Respira. Fica aqui mais um pouco. Você sente um desconforto estranho, como se algo estivesse sendo tirado de você. Mas, na verdade, algo está sendo devolvido ao lugar certo. E isso dói porque o ego confunde perda de controle com perda de identidade, quando, na verdade, é libertação. Você começa a perceber que sempre tentou fazer Deus caber na sua vida, em vez de entregar sua vida a Deus.
e essa inversão criou tensão constante. Andrew Murray dizia que o Espírito Santo não se adapta ao homem, é o homem que se adapta ao Espírito, e essa adaptação só acontece quando você solta o comando. Olha como isso aparece nas suas expectativas. Você esperava que Deus resolvesse sua luta sem tocar no seu governo interno, mas Deus sempre toca no governo primeiro, porque enquanto você manda, nada se sustenta, e isso explica por que muitas mudanças pareciam temporárias. Respira de novo. Escuta isso com calma. A rendição não é um ato heróico, é um ato honesto. É parar de fingir força onde só há cansaço. E Andrew Murray sempre tratou isso como caminho diário, não como evento único. Você começa a notar que sua mente quer voltar para velhos padrões. Analisar, julgar, controlar, medir progresso. E cada vez que isso acontece, você tem uma escolha simples: continuar mandando ou soltar de novo. E essa escolha silenciosa define o rumo do dia. Escuta isso agora como um alívio. Deus não está exigindo perfeição da sua rendição, Ele está pedindo sinceridade. E sinceridade aqui é reconhecer quando você retomou o controle e entregá-lo de novo, sem drama, sem culpa, sem explicação. Você percebe que muito do seu medo espiritual vinha da ideia de que Deus exigia mais de você do que você podia dar. Mas Andrew Murray desmonta isso ao mostrar que Deus nunca pediu capacidade, pediu disponibilidade. E disponibilidade nasce quando você para de se proteger. Respira. Fica atento. Você sente que algo começa a mudar na forma como você se enxerga. Menos como alguém que precisa vencer tudo, mais como alguém que pode depender. E essa mudança de identidade é profunda, porque redefine o valor, o esforço e o descanso. Olha como isso toca seus pensamentos impuros. Antes você brigava, agora você entrega. Antes você se condenava, agora você se rende. E essa mudança não parece espetacular, mas é exatamente assim que o Espírito Santo trabalha, de dentro para fora, sem barulho. Andrew Murray dizia que a obra do Espírito é silenciosa, porque o ego gosta de barulho. E você começa a perceber que quanto menos você tenta aparecer espiritualmente, mais a transformação acontece. E isso confronta seu hábito de buscar sinais visíveis. Respira de novo. Não tenha pressa de sair desse lugar. A rendição não precisa ser intensa, precisa ser constante. E cada minuto que você permanece sem retomar o controle é um espaço aberto para Deus agir. Você começa a notar que a paz não vem quando tudo está resolvido. Vem quando você não se sente mais responsável por tudo. E essa sensação é nova, estranha, quase desconfortável, porque você passou a vida inteira carregando pesos que não eram seus. Escuta isso com atenção profunda. Deus não quer dividir o peso com você, Ele quer carregar por você. Mas enquanto você insiste em segurar, o peso não sai das suas mãos. E isso explica por que você sempre se sentiu sobrecarregado mesmo orando. Você percebe agora que a rendição não te deixa passivo, ela te deixa sensível, sensível à direção, sensível ao tempo, sensível ao que precisa ser feito e ao que precisa ser deixado. E essa sensibilidade é fruto do Espírito, não do esforço humano. Respira. Fica mais um pouco. Você sente que algo dentro começa a confiar de verdade, não como ideia, mas como postura. E essa confiança reduz o medo do futuro, porque você não precisa mais garantir tudo sozinho. Andrew Murray falava que a verdadeira segurança espiritual nasce quando você aceita não controlar, e essa aceitação não acontece de uma vez, acontece em pequenas entregas diárias, e cada uma delas aprofunda a obra. Olha como isso muda sua relação com o tempo. Antes você vivia apressado, tentando chegar a algum lugar espiritual. Agora, você começa a perceber que Deus age no agora, no passo presente, e isso desacelera a mente sem você forçar. Respira de novo. Escuta isso. Você não precisa se tornar alguém diferente para Deus agir. Você precisa parar de tentar ser alguém por conta própria.
E essa parada é o início da verdadeira transformação. Porque enquanto você permanece nesse movimento simples de soltar e confiar, algo ainda mais fundo está sendo preparado dentro de você. Algo que não precisa ser apressado, algo que só nasce onde há rendição viva, constante, aberta. E esse processo ainda está acontecendo agora. Sente como o peso de ter que dar conta começa a ceder um pouco, mesmo que você ainda não saiba o que vem depois. E esse ceder é sinal de que algo real está acontecendo. Você começa a notar que a rendição não te deixa sem direção. Ela te deixa guiável, e há uma diferença enorme entre estar sem rumo e estar disposto a ser conduzido. Escuta isso com cuidado. Deus não quer que você controle seus passos. Ele quer guiar seus passos. Mas guia só quem aceita não decidir tudo sozinho. Respira de novo. Olha como isso toca seu orgulho espiritual. Você sempre quis ser aquele que entende, aquele que vence, aquele que permanece firme. Mas agora, Deus está te chamando para ser aquele que depende. E isso dói porque desmonta a imagem que você construiu. Andrew Murray dizia que Deus começa a usar um homem quando esse homem aceita ser pequeno nas próprias mãos. E você começa a sentir isso como verdade, não como ideia bonita. Respira. Permanece. Não tente se levantar rápido demais desse lugar, porque o ego sempre quer sair correndo da rendição para retomar o trono. Você começa a perceber que a sua força sempre foi um peso, porque exigia manutenção constante, enquanto a dependência te dá descanso, porque quem sustenta não é você. Escuta isso agora. Deus não está pedindo que você confie porque Ele vai te explicar tudo. Ele está pedindo que você confie mesmo sem explicação, porque confiança verdadeira não precisa de controle para existir. Respira de novo. Fica aqui. Você sente que algo ainda está sendo mexido, algo ligado à sua identidade mais profunda, a ideia de quem você é sem esforço, sem desempenho, sem controle. Andrew Murray insistia que o Espírito Santo não transforma apenas comportamentos, ele redefine o centro do ser. E essa redefinição começa exatamente onde você sempre resistiu. Você começa a entender que a única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano não é ser mais forte, é ser mais rendido. Não é avançar mais, é soltar mais. Não é controlar melhor, é confiar de verdade. Respira, permanece, não conclua, não feche, não transforme isso em meta. Apenas continue nesse movimento simples e profundo de soltar o controle quando perceber que segurou. Porque enquanto você permanece assim, sem se defender, sem se explicar, sem tentar dominar, algo continua sendo formado dentro de você. Algo que não nasce do seu esforço, algo que não depende da sua força, algo que só existe onde há rendição viva, aberta e contínua. E esse processo ainda está acontecendo agora. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano agora bate no ponto que você sempre tentou maquiar. Você tem medo de parar, porque parar te deixa sem desculpas, sem tarefas, sem a ilusão de progresso. E Andrew Murray deixou claro que o Espírito Santo age quando o homem para de correr, porque enquanto você corre, você não escuta, não sente, não se rende, respira. Fica aqui. Sente como seu impulso é fazer algo, qualquer coisa, só para não ficar nesse lugar aberto, exposto, sem controle. Mas é exatamente aí que Deus trabalha, no espaço que você sempre preencheu com esforço. Você começa a perceber que a sua fé sempre foi agitada, cheia de movimento, porque o movimento te dava sensação de vida. Mas Andrew Murray ensinava que a vida do Espírito é silenciosa antes de ser frutífera. E silêncio sempre assustou você, porque nele não há aplauso nem confirmação externa. Escuta isso com atenção. Deus não quer sua atividade, quer sua disponibilidade. E disponibilidade só existe quando você aceita ficar sem fazer por dentro, sem decidir por dentro, sem controlar por dentro.
Respira de novo. Olha para dentro. Quantas vezes você confundiu estar ocupado com Deus com estar rendido a Deus? Essa confusão te roubou anos, porque ocupação cansa, rendição descansa. Você começa a notar que seu cansaço não vem da luta contra o pecado, vem da tentativa de se sustentar espiritualmente. Andrew Murray falava que nenhum homem foi feito para ser sua própria fonte. E quando tenta, seca, respira, permanece. Não tente se levantar agora, não tente melhorar agora. Apenas fique rendido, porque esse ficar é o que você nunca praticou de verdade. Você percebe agora que sempre quis resultados visíveis para confirmar que Deus estava agindo, mas Deus está mais interessado em tirar você do centro do que em te mostrar algo externo, e isso exige confiança sem prova. Escuta isso agora. Deus não vai te dar sinais para te convencer a se render. Ele pede rendição para então governar. E essa ordem quebra sua lógica inteira. Respira de novo. Fica aqui. Você sente um vazio leve, quase incômodo, como se algo tivesse sido retirado, e foi mesmo. O controle, o discurso interno, a necessidade de se afirmar. Andrew Murray dizia que Deus cria um vazio santo para poder preencher. E você sempre correu do vazio achando que era ausência, quando na verdade era convite. Respira. Permanece nesse vazio por um instante. Não o preencha com pensamentos. Não o rotule. Apenas esteja. E perceba como algo começa a se assentar por baixo do barulho. Você começa a perceber que o Espírito Santo não compete com seus pensamentos. Ele governa quando você para de obedecê-los automaticamente, e essa obediência automática sempre foi sua prisão. Escuta isso com cuidado. Deus não quer que você elimine pensamentos, quer que você mude de autoridade, e quando a autoridade muda, os pensamentos perdem poder sem guerra. Respira de novo. Olha como isso toca sua história inteira. Você sempre tentou vencer para descansar depois, mas Deus te chama a descansar para então viver, e essa inversão desmonta sua estratégia de vida. Andrew Murray insistia que o descanso não é recompensa, é fundamento, e sem fundamento tudo desmorona cedo ou tarde. Respira. Permanece. Você sente uma calma tímida surgindo, não total, mas real, e essa calma não vem de solução, vem de entrega. Você começa a perceber que sua luta interna sempre foi por controle, não por santidade. E isso explica por que, quanto mais você tentava ser santo, mais tenso ficava. Escuta isso agora. Santidade não nasce da tensão, nasce da presença. E presença só se estabelece quando você desocupa o centro. Respira de novo. Fica aqui. Não tente aplicar isso em todos os problemas da sua vida agora. Isso seria controle. Apenas viva isso no agora, no pensamento que surge, no impulso que aparece. Solte. Andrew Murray falava que a obediência mais profunda é a obediência do descanso, aquela que confia sem ver, sem entender, sem garantir. Você começa a notar que, quando se rende, você não se sente menor, se sente mais real, menos dividido, menos em guerra consigo mesmo. Respira, permanece, não tente se convencer de nada, não tente se animar, apenas fique aberto, porque a abertura é o solo onde Deus age. Você percebe agora que sempre tentou usar a fé para escapar da dor, quando Deus quer usar a dor para te levar à rendição. E essa dor muda de sentido quando você para de lutar contra ela. Escuta isso com atenção profunda. Deus não quer que você aguente firme, Ele quer que você solte fundo, e soltar fundo dói menos do que segurar por anos. Respira de novo. Fica aqui. Algo ainda está se movendo, algo ainda não terminou. E não precisa terminar, porque rendição não é ponto de chegada, é postura viva. Andrew Murray ensinava que o Espírito Santo trabalha em continuidade, não em eventos isolados, e você começa a sentir isso agora como um fluxo discreto, constante.
Você começa a entender que a única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano não é mudar de comportamento, é mudar de posição, sair do centro e permanecer fora dele. Respira. Permanece. Enquanto você permanece nesse lugar simples, sem esforço, sem defesa, sem controle, algo continua sendo formado dentro de você. Algo que não precisa de pressa. Algo que não pede conclusão. Algo que só cresce onde há rendição viva, aberta, diária. E isso ainda está acontecendo agora. A única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano agora encosta num ponto que quase ninguém aceita. Você aprendeu a sobreviver espiritualmente, não a viver. E sobreviver exige controle constante, enquanto viver exige rendição contínua. Andrew Murray insistia que muitos cristãos respiram, mas não descansam, caminham, mas não habitam em Deus. Respira, fica aqui. Percebe como sobreviver virou hábito? Você passa o dia inteiro se segurando, se policiando, se mantendo funcional, e chama isso de fé, mas por dentro está exausto. E esse cansaço é o sinal mais honesto de que você tentou viver da sua própria fonte. Você começa a perceber que a sua rigidez interior veio do medo de quebrar, mas Andrew Murray mostrava que só o que quebra pode ser moldado, e o que permanece rígido acaba rachando sem perceber. Respira de novo. Olha para dentro. Quantas vezes você segurou lágrimas espirituais para não parecer fraco nem para si mesmo? Essa contenção virou prisão, porque o Espírito Santo não flui em contenção, flui em abertura. Escuta isso com atenção. Deus não quer que você seja forte por fora e seco por dentro. Ele quer verdade, e verdade começa quando você para de se endurecer contra o que sente. Respira. Permanece. Você sente um peso antigo afrouxar um pouco, porque talvez seja a primeira vez que você não está tentando se manter inteiro à força. Você começa a notar que sempre confundiu fé com resistência, mas Andrew Murray ensinava que fé é entrega confiante, não tensão contínua. E essa confusão te custou paz. Respira de novo. Olha como isso toca sua identidade. Você sempre se definiu como alguém que aguenta, que suporta, que segue em frente. Mas Deus está te chamando para ser alguém que depende. E depender parece humilhante até você sentir o descanso que vem depois. E escuta isso agora. Deus não te chama para ser inabalável. Ele te chama para ser habitável, porque só um coração habitável pode sustentar a presença do Espírito Santo. Respira. Fica aqui. Sente como o impulso de dar conta começa a perder força quando você aceita não ser a fonte. Você percebe agora que muitas das suas reações duras vieram do medo de cair de novo. E esse medo te deixou em alerta permanente. Andrew Murray dizia que o Espírito Santo não governa um coração sempre armado. Respira de novo. Olha para dentro. Desarma por um instante. Não contra o mundo, mas contra Deus. Pare de se proteger dele. Escuta isso com cuidado. Deus não invade, ele habita, e habitar exige portas abertas, não trincheiras espirituais. Você começa a perceber que sua mente sempre esteve preparada para a guerra, nunca para descanso, e descanso te parece perigoso porque você acha que vai perder vigilância. Mas Andrew Murray ensinava que quem descansa em Deus vigia melhor, porque não vigia com medo. Respira. Permanece. Você sente uma calma que não vem de resolução, mas de cessar a resistência. Você começa a notar que sua vida espiritual sempre foi baseada em aguentar mais um pouco. Mas Deus está te chamando para soltar agora. E isso muda o tempo da experiência, porque soltar é imediato. Escuta isso agora. Deus não te pede força acumulada. Ele te pede rendição presente, e presente é agora, não depois que você melhorar. Respira de novo. Fica aqui. Não tente usar isso como ferramenta, isso também seria controle.
Apenas permaneça aberto, sensível, disponível. Andrew Murray dizia que o Espírito Santo trabalha melhor quando o homem não tenta ajudar. E essa frase sempre te incomodou, porque você foi treinado a ajudar até Deus. Você começa a perceber que ajudar Deus virou sua forma de evitar depender. E depender sempre foi seu maior medo. Respira, permanece. Não lute contra esse medo, apenas não obedeça a ele. Solte mesmo com medo. Porque rendição não é ausência de medo, é escolha, apesar dele. Você começa a sentir que algo se organiza por dentro sem você mexer, e isso te surpreende, porque sempre acreditou que tudo só se ajustava com esforço. Escuta isso com atenção profunda. Deus não está pedindo que você controle menos, Ele está pedindo que você saia do controle, e isso não acontece de uma vez, acontece em pequenos atos de entrega repetidos. Respira, fica aqui. Cada vez que você percebe que voltou a se endurecer, se fechar, se armar, você solta de novo, sem julgamento, sem cobrança. Andrew Murray insistia que a obra do Espírito é contínua, e o papel do homem é permanecer rendido, não vigiar resultados. Você começa a entender que a única coisa que Deus quer que você faça nessa virada de ano não é se tornar alguém melhor, é parar de se sustentar como alguém. Respira, permanece. Enquanto você permanece nesse estado simples de abertura, algo continua se movendo, algo continua sendo formado, algo continua se alinhando, sem pressa, sem barulho, sem espetáculo. E enquanto você não foge, não fecha, não endurece, essa obra silenciosa segue acontecendo agora, exatamente onde você está, exatamente como você está. Porque é assim que o Espírito Santo age quando finalmente encontra espaço. Se algo dentro de você se mexeu enquanto ouvia isso, não ignore. Não racionalize. Não adie. Isso não foi emoção, foi confronto. A única coisa que Deus quer de você não é força, não é promessa, não é desempenho, é rendição. Agora, aqui, do jeito que você está. Pare de tentar se salvar. Pare de tentar se controlar. Pare de tentar ser forte. Solta. Entrega. Diz por dentro, simples, sem discurso: Espírito Santo, governa. Se você sentiu alívio e medo ao mesmo tempo, é porque tocou no ponto certo. Se você sentiu vontade de chorar, mas segurou, é porque o controle ainda dói para cair. Se você sentiu paz por segundos e depois a mente quis fugir, é porque o ego percebeu que perdeu espaço. Não deixa isso morrer aqui. Escreve nos comentários agora: eu me rendo. Não é para mim. É para você assumir diante de si mesmo. Torne-se membro do canal. Esse não é um canal de vídeos. É um lugar de permanência. Aqui não tem técnica, tem confronto contínuo. Tem voz, tem direção, tem companhia espiritual real. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado de tentar ser forte sozinho. Às vezes, Deus alcança alguém através da sua obediência simples. Fique. Não saia correndo para outro conteúdo. Permaneça. A obra mais profunda começa quando você não foge.